lá em 1 Coríntios, capítulo número 12, o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja, está doutrinando a igreja, e aqui ele fala sobre os dons espirituais, tá bom? 1 Coríntios 12, a partir do versículo de número 1, nós temos a declaração seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Então Paulo, ele tinha uma preocupação junto à igreja de Corinto, para que eles não desconhecessem os dons do Espírito. Sabeis que quando éreis pagãos, de alguma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É claro que Paulo não está dizendo aqui de alguém que repete Jesus Cristo é Senhor, né? Não é disso que ele está dizendo. Paulo não está dizendo de alguém que faz uma declaração, mas Paulo está dizendo que esse alguém que tem Jesus como Senhor, ele não tem Senhor Jesus somente em algumas áreas da vida, mas em todas as áreas. Então ele diz, portanto, em assim sendo, se nós temos o Senhor, que é Jesus, e o Espírito que nos habita, posso ouvir um amém? Aí Paulo, ele começa a orientar a igreja no versículo número 3, dizendo: existem diferentes tipos de dons. Fale comigo, muitos dons. Não é um dom, não são 2 dons, são muitos dons, viu, Sérgio? Então ele está dizendo, olha, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, diversos dons, mas um único Espírito operando todos estes dons. Amém? Versículo de número 4. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem muitos dons, mas quem opera todos os dons é o Espírito. Existem vários ministérios, mas o Senhor dos ministérios é o Senhor, né? O Senhor Jesus. Então, vamos entender esse negócio aqui. O versículo de número 6. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Em outras palavras, é Deus que faz tudo. Eu descobri que eu não faço nada para Deus. Eu descobri que eu não posso fazer nada para Ele. Se Ele não fizer por intermédio de mim, eu nada posso fazer. Talvez por isso Jesus, é bom nós lermos o texto e meditarmos. Por isso Jesus, em João 15, Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, quando nós chegamos a uma conclusão que estamos fazendo algo ao Senhor, esse algo que você faz ao Senhor não é produto de você mesmo. Isso vem da parte de Deus e volta para Deus. Passa por você e volta para Deus. Vem de Deus, passa por você e volta para Deus. Aleluia. Deus vai fazendo isso. Então, o versículo número 6, que nós estamos, né? Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, nós sabemos, vem do Senhor, tudo é Deus, porém, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Com que finalidade? Com a finalidade que todos sejam beneficiados. Então, quando o Espírito Santo, ele confere algo a nós, não é para nos colocar no pedestal, não é para eu aparecer, não é para ser visto entre os outros, não é para estar num patamar. Quando Deus nos concede algo e o Espírito Santo, ele concede essa manifestação, ele faz com a finalidade de que todos
sejam beneficiados. Então aqui eu tenho que parar e pensar. Se Deus tem agido através de mim, se Deus de fato tem feito algo através de nós que aqui estamos, quais são os benefícios que as pessoas têm recebido desse dom ou dessa habilidade e dessa atuação de Deus através de nós? É isso que eu tenho que pensar. Amém? Você está entendendo, filho? Então, a cada um, contudo, versículo 7, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos, vamos falar? Todos sejam o quê? Beneficiados. Aí Paulo, ele orienta a igreja de Corinto, versículo número 7. A cada 8, pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria não é porque você entrou numa faculdade, você acha que você expandiu a mente, você agora fez um curso superior, agora eu sou uma pessoa entendida, compreendo tudo. Não. A sabedoria, ela não pertence ao homem, a sabedoria vem da parte de Deus. Do Tiago, ele escrevendo, irmã querida Carla, ele diz assim, ó: tem alguém falta de sabedoria? Entre na Mackenzie. Estude em Harvard, Yale ou Cambridge. Não, ele diz, peça a Deus. Uma pessoa, ela pode ser muito intelectual. Uma pessoa, ela pode absorver muito conhecimento e ela não ter sabedoria. E às vezes você vê uma pessoa que não tem muito conhecimento, pouco conhecimento, e ele às vezes tem sabedoria. A sabedoria não é uma questão de assentimento intelectual. A sabedoria é um dom que vem da parte de Deus. Amém? Então todos nós que aqui estamos somos alvos de Deus nessa noite, para quem sabe Ele te conceder algo nessa área. Amém, amado? Você entende isso ou não? Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Viu? Então sabedoria é uma coisa, conhecimento é uma outra coisa, né? Então o Espírito Santo, numa reunião como essa, escute, numa igreja, na comunidade onde você está inserido, nós que nascemos de novo, porque o Espírito Santo só habita no nascido de novo. O Espírito Santo não habita em outro lugar, não sendo nascido de novo. Deus, Ele quer que nós tenhamos essas coisas. As coisas não é para o pastor, não é para o líder, não, essa é para a igreja. Amém? Falei, é para mim. É para você, ouviu, querido? Amém? Tu crê nisso ou não, meu amado? Então o texto continua nos ensinando, Paulo. Nós estamos no versículo número 8. Então, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Continua. 9. A outro, pelo mesmo, é outorgada a fé. Aí você fala, mas todo mundo não tem fé? Nós temos uma fé dada por Deus, porque, por exemplo, para você se arrepender e você se voltar para Deus, por isso que nós falamos, não é você, isso foi Deus que deu a você. O escritor da carta aos Hebreus tem uma declaração lá que ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador. Aí fala da nossa fé. Quando fala da nossa fé, não é que a fé é sua. Está dizendo que Jesus tanto é o autor quanto o executivo da fé. Amém? Ele é autor e executivo. Autor e consumador. A palavra consumador é aquele que faz, é aquele que executa. Jesus é autor e ele também é o quê? O consumador da sua fé. Então ela não é sua, é ele que é o autor, ele é o consumador da fé. Tá certo? Então Jesus deu a todos que aqui estão. Agora Paulo está escrevendo aqui à igreja e diz que esse tipo de fé aqui nem todos têm. Esse aqui, porque a alguns pelo mesmo Espírito é dado o quê? O que está escrito aqui? A outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé. Amém. Talvez isso aqui aconteça quando Jesus, você vai compreender, quando o Senhor, ele passou em um local e ele encontrou uma figueira
e a figueira estava cheia de folhas, e o que denunciava que o fruto existia é exatamente que ela estivesse cheia de folhas. E o Senhor Jesus, Ele procura naquela figueira o quê? Um fruto, e Ele não, encontrando o fruto, Ele amaldiçoa a figueira. Ninguém mais coma fruto de ti. Amaldiçoa, morreu a figueira, e quando eles retornam, os discípulos eles observam que a figueira havia o quê? Secado. E eles ficaram espantados com isso. Por quê? Porque o processo da morte de uma árvore não é tão simples. Você não faz isso e amanhã ela está seca. E ali, pelo que o texto dá a entender, não foi muito tempo. Volta, e isso chama a atenção dos discípulos. Fala: Senhor, a figueira morreu. Aí Jesus falou: tende a fé em Deus, ou tende a fé de Deus. Se vocês não duvidarem e disserem a esse monte, transporte para lá, assim acontecerá. É dessa fé que Jesus está dizendo aqui, é disso que Paulo está falando. Então, não é uma fé, essa fé que nós consideramos lá, por exemplo, que nós falamos sobre Jesus, mas isso aqui está falando de um dom. A um, pelo mesmo Espírito, é dado o quê? Um dom especial, que é o dom da... Está aqui ou não está, irmão? Está comigo ou não? Está compreendendo o raciocínio? Olha lá. A outro, pelo mesmo Espírito, é otorgado a fé. E a outro, pelo único Espírito, dons. Fale comigo, dons. Não existe dom de curar, existe dons. Somente na questão do dom de curas, existe dons. Não é um dom. Uma pessoa tem um dom e cura tudo. Isso é para que você entenda. Imagina um médico que é especialista em determinadas áreas. Ele se especializou naquilo, certo? Seja lá o médico, um ortopedista, seja o cardiologista, o ginecologista, e assim vai, não é verdade? Não é assim? Então cada um tem uma especialidade. São diversos médicos para diversas especialidades. Um médico só não opera todas as coisas. Ele não é ortopedista, cardiologista. O cara falou que ele, se eu não me engano, acho que como que é que norteia a questão da medicina aqui no Brasil? Isso. O CRM é quando acho que a pessoa só tem, acho que esses caras que podem, que são médicos, ele não pode, acho que mais de 2, no mínimo 3, ele não pode ter mais especialidades. Não pode. Entende? Agora você vai no médico e fala: eu faço tudo, sai fora. Fique esperto com ele, porque não existe isso. Então, eu estou te falando isso para você entender. Somente nos dons fale comigo, dons de curar. Você já viu determinadas pessoas onde você, não sei se você já assistiu isso, hoje tem muito sensacionalismo e a maioria, muita é mentira. Mas escute uma coisa, mas existem realmente algumas coisas que você vê que há determinadas pessoas no corpo de Cristo que elas têm alguns dons específicos na área da cura. Deus usa a pessoa para curar coluna ou não. Não é verdade? Então são dons, fale comigo, dons. Então, eu tenho o dom da cura. Não existe dom da cura, existe dons. É o Espírito que opera tudo em todos. Amém? Aleluia. Tu está entendendo isso ou não? Então quando você vai atrás de alguém que cura tudo, você está atrás de um curandeiro. Atrás de coisa de Deus, não é de Deus. Atrás de curandeiro, mandingueiro, sei lá como que fala o negócio. Então, olha o que diz o Paulo: a outro pelo mesmo Espírito, otorgado a fé, a outro pelo único Espírito, dons de curar. Aleluia, tu está aqui, Jesus? Amém, ele está, você também? Versículo 10. A outro poder para operar o quê? Milagres. Já pensou Jesus operando tudo isso aqui, Luciano, aqui na igreja? Uns com dons de curas, outro com operação de milagres. Uau! Eita! Eu vou dizer um negócio, irmão. Tudo isso é feito para a glória do Senhor. O Espírito Santo, por exemplo, você sabia que as pessoas buscam mais a cura do que aquele que cura? Buscam mais o milagre do que aquele que opera o milagre? Buscam mais a provisão do que aquele que traz a provisão e que dá a provisão? Então as coisas se inverteram. Isso aqui é para uma igreja matura,
Uma igreja que entende essas coisas. Eu vou lá em tal lugar porque eu quero ver Deus operar. Você está errado. Eu não vou em tal lugar para ver Deus operar. Eu vou em tal lugar para prestar um culto a Ele. Amém? Você está invertendo as coisas. Vem nessa reunião porque Deus vai operar. Escuta, Deus não precisa disso. Amém, querido? Você está me ouvindo ou não? É só você ler a Bíblia. Seja um cristão que debruça-se sobre a palavra de Deus. Faça uma leitura completa do texto, daquilo que Deus está te dizendo. Não fique pisando ou sendo levado por versículo, pela cabeça dos outros. Sai daqui, né, pastor? Leva para lá, vai para colar e faz uma salada. E a pessoa fica sem crescimento, fica um cristão imaturo. Um cristão que sempre precisa receber leite, Edilson, constantemente. É leitinho, é constante. Se faltar mamadeira, ele chora. Eu quero o meu. Parece meu netinho. Meu netinho tinha o meu e o nonô. meu é o chupete. O nonô era um paninho. Hoje eu vou à igreja pegar o meu nonô. Crente imaturo. Crente que não cresce. Então Deus quer que nós cresçamos, que nós cresçamos no conhecimento e na graça. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Você sabe que, por exemplo, o ciúme nada mais é do que uma manifestação de uma pessoa que é insegura. O ciumento, se tiver algum ciumento aqui dentro da igreja, estou com ciúme de alguma coisa, ele é inseguro. Todo inseguro ele é ciumento. Isso não pode acontecer, nós precisamos crescer, amém, gente? Crescer. Então Paulo, ele continua dizendo, a outro, versículo 10, a outro poder para operar milagres, e a outro, o quê? Profecia. Essa profecia não é aquela, ei lá, meu servo, não. Ei lá, meu servo, ei lá, meu servo. A profecia não tem nada a ver com eu nortear a sua vida, irmão. Eis que assim diz o Senhor: não viaje, não se case, não faça isso. Está parecendo pagelância e não operação do Espírito. Fale comigo, eu não tenho um pajé. Tenho um Pai do céu que cuida de mim e que me orienta. Pajé não. Faço, vou, não vou. Não, Deus não quer isso. Então o que o texto está dizendo? Que a profecia. Diz o texto que não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe. Todo povo que não tem profecia, a igreja que não é profética, e é para ser profética aqui não é unção profética também? Eu nessa noite estou sendo um profeta de Deus. Estou proclamando a palavra de Deus. É uma profecia. E toda profecia, ela tem 3 motivos, tem 3 finalidades. A profecia, ela, fale comigo, edifica, exorta e consola ou conforta. A profecia, ela vem com 3 objetivos, com esse tripé. Se você vai em um lugar aonde você não é confrontado, nesse lugar não há profecia. Se nós frequentamos um lugar onde sempre as pessoas dizem que está tudo muito bem, não é profecia. Porque a profecia, ela não fica abalizada em uma única coisa, ela tem 3 objetivos. Vamos falar novamente? Edificação, consolação e exortação. Aleluia. Então a profecia, ela sempre vai fazer isso. E quem nos faz isso? Qual que é o instrumento que nos exorta, conforta e edifica? A palavra de Deus. A palavra de Deus é isso que faz ela. Ela nos conforta, ela nos edifica e ela também nos exorta. Bendito seja o Senhor. Sabe por que ela faz isso? Porque nós somos filhos de Deus. Deus não corrige quem não é filho. O filho, ele corrige, ele conforta, ele consola. Glória a Deus. Amém. Você entende isso? Então o texto está dizendo que alguns é dado o quê? A outro poder milagre, por profecia e discernimento de espíritos. Escute uma coisa, todos nós que aqui estamos numa reunião cheia de espíritos aqui.
Está cheio de espírito, pastor. Você não sabia, não? Por exemplo, você é um espírito. É mesmo? Fale comigo, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Isso não é espiritismo, não, pastor? Não. Não tem nada a ver com espiritismo. Você é um espírito, você possui uma alma e você habita um corpo. No dia que seu espírito sair do seu corpo, a alma, creio, te acompanha, mas o teu corpo e o meu não vai. Fica por aqui. Você está entendendo ou não? Fale comigo. Então nós temos isso. Agora, discernimento de espírito. Você só vai saber discernir, e eu também, se nós tivermos esse dom. Se Deus nos der. Por isso que é importante os dons na igreja. Porque eu não tenho todos eles, nem você. Mas se a igreja for uma igreja operante nos dons do Espírito, vai discernir as coisas. A igreja nunca vai sofrer. Por quê? Porque dentro do meio da igreja vai ter alguém que vai discernir. Um exemplo. Discernir o quê? Espíritos. Você tem um espírito humano, você tem um espírito de Deus, e você tem um espírito do quê? Do erro, do engano, não é verdade? Ou não? Satanás é um espírito. Como que você vai discernir? Chegou alguém aqui vestido, bonitão, pregando bonito e elogiando você, como você vai discernir esse negócio? É de Deus ou não é? E agora, é de Deus ou não é? Aí Paulo falou, olha, você só vai conseguir discernir se você tiver o suficiente de Bíblia na sua cabeça, de palavra de Deus, para discernir as coisas. O discernimento é algo que vem da parte de Deus, sim. Mas, no entanto, eu e você podemos olhar para o texto sagrado e discernir algumas coisas. Como, por exemplo, Paulo diz, se porventura, diz lá em Gálatas, se porventura vier um anjo, desça do céu, que não desce, viu, irmão? Tá? Mas fala, porventura, chegar um anjo aqui na nossa reunião, cheguei, sou o anjo. Chegou. Né? Chegou um anjo em nosso meio e disse, tenho-vos uma palavra para comunicar. A igreja, aleluia. Fala, anjo. Aí o anjo começa a dizer coisa que não está no evangelho. Paulo falou, maldito. Você é um maldito. O que Paulo está dizendo? Se ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie um outro evangelho, que não seja esse que eu tenho pregado para vocês, que ele seja maldito. Ouviu, meu irmão? Eu fui na igreja e um anjo falou comigo. Sabe de uma coisa? Eu não gosto muito de ouvir anjo, não. Eu não quero nem saber de anjo. Eu sei que eles estão aqui, graças a Deus. E eles cuidam de mim. Sabe por quê? Eles cuidam de você e de mim? Porque eles recebem ordem do teu Deus para cuidar de você. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Mas, por exemplo, vamos fazer, depois a gente volta aqui, a gente está em 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo número 10. Mas vamos abrir um texto lá em Hebreus, capítulo 1, Luciana. Hebreus, capítulo 1, versículo também 1. Havendo Deus, olha aqui, havendo Deus, desde a falado em várias ocasiões e de muitas formas. Lá na antiguidade, Antigo Testamento, os patriarcas, Deus falava através dos profetas, de várias maneiras, de várias formas. Aí o escritor da carta aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Então Deus falava de várias maneiras aos nossos pais, está falando aos hebreus, de muitas maneiras. Deus fez isso e falou por intermédio dos profetas. Pastor, por isso que eu vou na casa do profeta. Não, você não precisa da casa do profeta, porque não terminou, foi no versículo 2. Nestes últimos tempos, nos falou mediante quem? Quem é o Filho de Jesus? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Ele tem nos falado mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Então, meu irmão, você não precisa de profeta, você precisa de ter Jesus te ensinando. Ouvir Jesus. Ouça Jesus. O conselho que Maria deu
lá em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, qual foi o conselho dela? Quando ela vai lá e fala da dificuldade, ela chega e diz: o vinho acabou. Aí Jesus falou: que tenho eu contigo, mulher? Jesus deu uma bronca nela. Ele não é chegar e você vem aqui, o que eu tenho que ver com isso? No entanto, ela deu um conselho para as pessoas que lá estavam. Falou: façai tudo quanto ele vos disser. Amém, meu irmão? Como Deus tem nos falado nos últimos dias? Através do seu Filho. Constituiu herdeiro de todas as coisas e por intermédio de quem criou o universo. Amém? Então eu e você precisamos ouvir, não é anjos e profetas, mas devemos ouvir Jesus. A Ele ouvir. A Ele ouvir. Eu espero que nessa noite a voz de Jesus esteja sendo audível a você. Vamos voltar lá então, Luciano? Obrigado. Só para 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito e há outro variedades. Fale comigo, variedades. Do que? Línguas. Fale comigo, línguas. Variedades, olha que coisa legal. O Espírito Santo de Deus, ele pode dar a variedade de línguas. Não é para todos. A variedade de línguas. Aqui nós temos o discernimento, talvez ainda que alguns contestem, quando os discípulos dizem que todos têm que falar em línguas. Não, eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo agora está doutrinando a igreja, dizendo como isso opera na igreja. Porventura falam todos línguas? Então, cuidado com o que você ouve e fique imitando os outros. Aí o cara não quer, para ser crente, tem que falar em língua. Daqui a pouco ele inventa uma língua, né? Pronto, falou em língua. Sei lá que língua é essa, mas é uma língua. Estranha, inclusive estranha. Você entende isso ou não, meu querido? Fale: Jesus, me ajuda a entender. Há outra variedade de língua e ainda outros, interpretação de línguas. Há uns variedades de línguas e há outros a interpretação das línguas. Então o que Paulo está fazendo? Paulo está doutrinando a igreja. Paulo está ensinando a igreja para que essa igreja ela se torne uma igreja matura, adulta, caminhando com Jesus e não com as suas emoções. Olha o versículo seguinte: Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações. Amém, meu irmão? É o Espírito de Deus que realiza tudo isso. Todas essas ações vêm do Espírito de Deus. E eles a distribuem individualmente. Individualmente, a cada pessoa conforme deseja. Não é conforme você deseja, é conforme o desejo dele. Então o que Paulo está ensinando? Está nos ensinando. Como que nós devemos então proceder diante dessa situação? Então o apóstolo Paulo, ele é um doutrinador, e graças a Deus por Paulo, viu, irmãos? Graças a Deus pelo apóstolo Paulo. Porque, veja bem, todos os demais, ninguém está aqui mexendo bola nenhuma, mas escuta, você vê, Tiago, Tito, tudo as epístolas, por exemplo, Tito é a epístola paulina, 1 Timóteo, 2 Timóteo é uma epístola paulina, 1ª, 2 Coríntios, Romanos, Tessalonicenses, enfim, Paulo escreveu quase que o Novo Testamento completo, tudo foi ele, um homem de Deus. Você vê algumas coisinhas, os discípulos lá, os que andaram com Jesus, escreveram, Mateus escreveu uma biografiazinha, Marcos outra, mas o Paulo foi esse doutrinador, um homem cheio do Espírito Santo, sabedoria dada por Deus e que foi um instrumento de Deus.
Depois de Jesus, você não vê uma personagem bíblica como o apóstolo Paulo. Então, meu irmão, Paulo chegou a uma situação de tanta intimidade com Deus que ele falou: olha, porque eles não tinham Bíblia, certo? Você acha que eles tinham Bíblia lá na hora que isso? Não, esses negócios não tinha Bíblia. Aí Paulo falou: tá bom, já que não tem Bíblia, siga o meu exemplo. Faça como eu estou fazendo. O que vocês aprenderam de mim, vocês viram em mim, assim procedei. Faça dessa maneira. Amém? Então Paulo não tinha evangelho na cabeça, Paulo tinha evangelho o quê? Na prática. Evangelho não é para ficar discutindo questões doutrinárias. O evangelho é para viver, é para praticá-lo. Se eu e você começamos a praticar o evangelho, nós podemos dizer, como Paulo: se você fizer o que eu estou fazendo, você vai se dar bem. Não é assim que a gente fala para os nossos filhos? Filhos, não faça desse, faça como o papai está fazendo. A não ser que, né? Né? Faz desse. Por quê? Porque a criança aprende através do quê? De exemplos. Paulo está dizendo: eu quero ser o teu exemplo. Pode me imitar, porque eu sou imitador de alguém. E não é qualquer alguém, é do Senhor Jesus. Amém? Então o que o Paulo está orientando? A igreja, falando sobre essa questão dos dons espirituais. Vamos lá para Romanos capítulo 12. Ainda Paulo falando sobre isso. Ele diz lá no versículo de número 3: portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem o quê? Equilibrada. Você vai a algumas reuniões, você sai com a sua autoimagem assim. Aí Paulo falou: tenha a sua autoimagem o quê? Equilibrada. Continua ele dizendo: de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Fale comigo. Fale seu nome, Carlos, tenho uma medida de fé que Deus me deu. Deus te proporcionou uma medida da fé, e eu vou ter que agir segundo essa medida da fé, e não ter uma autoimagem desequilibrada. Deus, Ele deu-nos isso. Pois assim como em um corpo, porque tem gente que acha que é tudo, né? Eu não vou falar o nome porque as pessoas podem, deixa isso, Carlos, prega a palavra de Deus. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, né? Você já tinha ouvido falar disso? Que você tem diversos membros e que nem todos têm a mesma função. Aí Paulo diz aqui: assim também nós, fale nós quem? A igreja de Cristo. Assim também nós, embora muitos somos um só, em quem? Em Cristo. E cada membro está ligado a todos os demais. Fale comigo: no corpo de Cristo não há lugar para membro solto. Eu sou parte do corpo de Cristo, só que eu sou sozinho. Esquisito. Não é esquisito um membro do corpo de Cristo que ele vive isolado sozinho. Isso. A Bíblia diz que nós estamos ligados uns aos outros. Nós pertencemos a um corpo e que nós somos membros desse corpo, cuja cabeça é Cristo e o corpo é dele, e que cada membro está ligado uns aos outros. Aleluia! Amém? E esse corpo que está ligado um ao outro tem diferentes dons nesse corpo. Olha lá. Está entendendo, gente? Glória a Jesus, é bom, Jesus, ajuda a gente aqui. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, irmão, não tem esse negócio de você ficar inveja. Eu estou com ciúme do dom da irmã. Não, ok, para com isso. Que dó. Se ela não fosse, se não estivesse junto, nós dependemos um do outro. Aleluia, Jesus.
né? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Vai ficar inventando coisa, né? Você já viu aquele pregador que ele faz um alicerce enorme? Você fala, puxa vida, hoje nós vamos erigir um edifício. Aí ele constrói um barraco. Falou e não falou nada. Foi para todo lugar e foi para tanto lugar que se perdeu. É uma pessoa que ele está tentando fazer algo, como diz o Paulo aqui. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Faça isso. Agora voltando aqui. Essa profecia, você sabe do que eu estou falando, né? Aquilo que tu crê. Por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Na Bíblia, você tem tudo que é promessas. Mas nem todos nós temos a possibilidade de vivenciá-la. Não é? Nós temos uma proporção, temos uma medida. Agora, se eu estou inserido num corpo, eu sendo beneficiado, tu também vai ser, irmão. Porque tu está ligado em mim, ou não? Amém? Então, essa questão, a gente tem que entender que o benefício que você recebe não é só para você. Você está ligado a esse que também vai ser beneficiado. E ele sendo beneficiado também vai beneficiar você. Vamos lá, versículo de número qual que é agora, Luciano? 7. Se o teu dom é servir, faça o quê? Cante. Não, eu tenho o dom de servir. E o que ele está fazendo cantando? Está servindo para nada. Se nós temos o dom de servir, façamos o quê? É simples assim. Mas eu quero servir e fazer outra coisa a mais. Mas não dá. Está parecendo aquele cara que bate o escanteio e faz o gol? Ajuda a gente, Jesus. A gente não quer ser o homem elástico. Então, se é servir, que faça o quê? Sirva. Eita. E se é ensinar? Ensina. Todo mundo ensina? Não. Por quê? Porque não tem dom de ensinar. E acabou. No inglês, a gente chama professor de teacher, né? Está errado. Não é teacher, é professor. Teacher é professor, sim, mas de universidade, faculdade, doutor. Sabia disso? Pois é. Então o que acontece? Paulo está dizendo, se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Porque se você não ensinar, outro vai tomar o teu lugar e vai ensinar tudo errado. E se você não servir, outro vai tomar o teu lugar e vai servir tudo errado. O cara não sai para servir. Aí o que acontece? Faz tudo errado, faz tudo de qualquer jeito, está nem aí. Estou nem aí. Sabe aquela coisa? Estou nem aí. Não tem o dom para aquilo, gente. E não funciona, está no lugar errado, é pedra no lugar errado. É parte do corpo, mas tendo uma função no lugar, de forma errada, desenvolvendo uma função errada. Você entende isso ou não? Se você servo, você é para servir, você deve servir. Amém? Você entende isso ou não? Isso aqui é bom para os diáconos aqui da igreja. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como um encorajador. Tem uns caras que, pelo amor de Deus, você conversar com eles, se você tiver um projeto, você está perdido. Sei não. Deus? Sei não. Isso não vai dar certo. Olha a época. Guarda para você teu sonho, viu, meu? Compartilha muita coisa, não. Fica compartilhando, não, que pode abrir um balde de água fria. Se encorajar, encoraje, né? Agora aquele que vê, né? Pode te dar uma palavra de encorajamento, fica lá quietinho. Ele não está, ele tem que fazer. Se é que seja o encorajador. Amém? Que nós nos estimulemos uns aos
outros, mas existe aqueles que são realmente gente de Deus colocada ali. Não, vamos lá. Aleluia. Todo ministério precisa de um Arão e de um Ur. Ô Jesus, ajuda. Onde que está esse Arão e Ur aqui dentro? Verdade, né, Girã? Arão e Ur. Está pesado. Eu falei para você que era pesado. Falei, se vira. Eu falei para você. Viu, pastor? Está pesado o negócio. Vai lá, está vendo aquilo lá para fazer? Meu, esse cara nunca foi chamado para nada. Então, vai chamar para atrapalhar. Então, o que o texto está dizendo? Você tem que ser encorajado. Então, encoraje. Se você não é encorajador, vai buscar o que você tem que fazer, porque não é o teu lugar isso aí. Então, vamos continuar aqui. Onde a gente está, Luciana? 8. Encorajador, o que contribui. Vai fazer com? O que é generosidade? Generoso, né? Generoso, Olga. A Olga é generosa. Vocês são generosos. Se é para fazer isso, faça isso com generosidade. Aleluia. Está entendendo ou não? Se exercer liderança, que ministre com zelo. Ministrar com zelo. Cuidado. Né? As coisas têm que ser feitas dessa forma. As coisas feitas ao Senhor não é feito de qualquer um desleixo. Né? Tem que ser feito com zelo. Fale comigo, zelo. Ser zeloso. Fazer as coisas dessa forma. E se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Amém? Então depois você lê o resto. Depois você lê o resto, vai falar do dom aí maior. Tá joia? Queridos, então o que Deus ele espera que nós como igreja, nós sejamos uma igreja que funcione, que cada um no seu lugar, desenvolvendo o seu dom. Isso é uma forma rasa, né, de ensinar isso. Desenvolvendo o seu dom, sabendo que não está aqui para preencher um espaço, nós estamos aqui para sermos o instrumento de Deus, o Espírito de Deus opera tudo em todos. Amém? Amém? Então, que Deus nos ajude e que nós como igreja possamos crescer, mas não é crescer somente em número, crescer nesse entendimento, sermos pessoas que estamos alicerçadas na palavra, andando à luz da palavra de Deus, não buscando artifícios ou meios humanos, artimanhas, para poder, quem sabe, de alguma forma, lograr êxito, sucesso em alguma área da vida. Não, nós temos o Espírito Santo, Ele é nosso ajudador e está de bom tamanho. Ele que nos ajuda, Ele que conhece as necessidades do povo e é Ele que sabe o que o povo tem que receber. Você quer ir para o show? Vai para o show. Você quer vir para a igreja? Venha para a igreja. Igreja é igreja, lugar de show é em outro lugar. O lugar da igreja é onde nós recebemos a palavra de Deus, onde nós temos a ministração pelo Espírito Santo que nos conforta, nos exorta e nos edifica. Passou disso, é qualquer coisa menos reunião a Deus.